Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ao longo desse tempo que nós estamos conversando aqui, eu tenho insistido a respeito de que as palavras psiquiátricas todas são reconhecíveis, todas as pessoas conhecem, ou pelo menos a maioria das pessoas conhecem, mas com certeza a maioria das pessoas, eu diria o senso comum, não conhece os conceitos psiquiátricos, portanto usam as palavras dentro do senso comum, dentro do que as pessoas pensam que seja. Por exemplo, a alucinação é dada no dia a dia como uma intensidade, uma dor alucinante, uma paixão alucinante. Delírio é uma palavra que também é usada no mesmo sentido, delírios de amor, no sentido de intensidade, quando para nós tem uma conotação diferente. A alucinação, uma alteração da percepção, em que, por exemplo, aquele quadro, eu digo que eu tenho um quadro ali porque eu estou vendo o quadro de Salvador Dalí, que está ali. E tem todos os caracteres, mas se todos me disserem que esse quadro não existe, essa experiência que eu tenho de verdade para algo que as pessoas dizem que não existe, isso do ponto de vista dos outros é uma experiência alucinatória. Para mim é real. Para os outros é uma experiência alucinatória, porque é uma percepção que a pessoa tem, empresta verdade a ela, veracidade, tem todas as características de realidade, mas as outras pessoas não veem isso, não têm isso. Ideia delirante é a mesma coisa correspondendo ao pensamento. É uma afirmação que é tida em geral como falsa e que a pessoa tem convicção absoluta. É verdade que essa definição faz com que diagnóstico de pensamento delirante ou ideia delirante seja mais delicado do que descrever um quadro alucinatório. Por quê? Porque muitas coisas do dia a dia, muitas convicções de natureza religiosa ou política, podem, do ponto de vista externo, entrar nessa mesma descrição. É uma afirmação que eu julgo falsa e que o indivíduo tem convicção absoluta e que a discussão racional, a pessoa não muda de opinião. Então é bem mais delicado a palavra ideia delirante do que alucinatória, mas também envolve uma característica importante, é que no senso comum essas duas palavras denotam intensidade e no sentido psiquiátrico uma alteração da percepção ou do pensamento. A mesma palavra nós usamos em relação à depressão. Eu costumo dizer que essa palavra depressão, o depressivo, o adjetivo depressivo ou o substantivo depressão, são sacos de gato. Por quê? Porque a afirmação fulano está depressivo ou está com depressão, hoje pode significar qualquer coisa para o psiquiatra, ele escutar que a pessoa vem com essa queixa. Por quê? Porque pessoas que tenham um retardo intelectual muitas vezes são descritas como depressivo, pessoas que têm uma sonolência ou uma letargia são descritas como depressivos, pessoas que têm uma tristeza resultado de um luto são descritas como depressivo, pessoas que estão depressivas são descritas como depressivas, pessoas que estão agitadas do ponto de vista da ansiedade são descritas como depressivas. E depressão para a psiquiatria não é simplesmente tristeza, não é simplesmente uma reação de perda ou reação de luto diante de uma perda. É um estado que tem uma convenção, novamente aquilo que eu me referi antes. Todo diagnóstico em medicina é convencional. A gente convenciona que a justaposição daqueles sintomas e sinais vão dar naquele diagnóstico. Em psiquiatria, como nós não temos muitas ferramentas objetivas, esse conceito é mais importante ainda. Então, uma pessoa simplesmente estar triste não é depressiva, não é estar deprimida. É preciso que tenha características que já são definidas como de depressão e uma duração mínima para que isso seja depressão. Então, novamente caímos na mesma coisa. É uma palavra que as pessoas conhecem, mas é um sentido que não é conhecido. Depressão não tem a ver com letargia no sentido de sonolência. A pessoa deprimida pode até estar com a lentificação dos movimentos, a fala lenta, a movimentação corporal lenta.
Mas não é exatamente isso só. Isso sozinho, daí porque psiquiatria faz parte da medicina. Outras situações clínicas podem dar essa lentificação que não seja a questão do episódio depressivo em si. Novamente, são palavras que as pessoas conhecem. Mania. Mania no senso comum é hábito. Mania para a psiquiatria é um estado que é o espelho da depressão, um estado de alteração eufórica do humor, que faz parte do quadro do transtorno afetivo bipolar. Mas tem uma conotação pior, que é o adjetivo maníaco, que tem sempre uma conotação de agressão, de perigo. Então, quando nós usamos a palavra esse paciente está em mania, para o psiquiatra significa que está no nível de euforia, de elevação de humor tão exagerado que não corresponde à alegria, que é uma reação normal de ganho. Mas dizer a um familiar que o familiar dele está maníaco, usar o adjetivo ou usar a palavra mania, muitas vezes soa como seu paciente, seu familiar está em mania, e o parente entender isso como isso é mania dele, ou seja, é questão dele, não é uma patologia, não é um transtorno psiquiátrico. Ou pior, quer dizer que ele é maníaco, então eu tenho que trancar a porta, porque ele se lembra sempre de maníaco no sentido maníaco de agressão física. Então, novamente, é uma palavra que nós temos um uso bastante típico em psiquiatria, mas que precisamos ter cuidado quando usamos para as pessoas, ou explicar, ou entender, ou perceber se a pessoa entendeu o que você disse, por causa dessas outras conotações de senso comum. Eu me referi que a palavra depressão é um saco de gato, mas também a medicação com a qual se trata a depressão ganha um problema sério. Boa parte das medicações que nós usamos para a depressão, não são todas, mas boa parte delas, talvez a principal por ser a mais comum, essas medicações são antidepressivas quando usadas para o diagnóstico de depressão. Mas essas mesmas medicações que são antidepressivas quando usadas para o diagnóstico de depressão, em estados de ansiedade duradouros, duradouro em psiquiatria ou em medicina significa crônico, né? A palavra crônico em medicina não significa irreversível, significa que nós não temos expectativa de cura dela. Ela necessitará de tratamento. Não é em si um sinal de gravidade, é sinal apenas de duração. Então, crônico e agudo se refere à duração. Então, situações de ansiedade que são duradouras, elas são tratadas com medicações que em depressão elas são antidepressivas, mas quando nós as dirigimos para ansiedade, elas serão usadas no sentido de ansiolíticas. Mas costumeiramente as pessoas usam vamos dizer assim, essa barbaridade farmacológica. Eu estou usando um antidepressivo para o transtorno de pânico. Eu estou usando um antidepressivo para minha ansiedade. Se perguntar ao paciente, tem uma razão. Ele olha a bula, está lá escrito, em primeiro lugar, está lá como antidepressivo. Muitas das vezes, nós como psiquiatras, escorregamos nessa casca de bananas e usamos essa expressão por ser mais fácil do paciente entender. Mas que cria uma perturbação grande diagnóstica. Como é que eu estou usando? Afinal de contas, eu tenho ansiedade ou depressão? Eu estou usando um antidepressivo, logo eu devo ter depressão? Não. É porque nesse sentido, para o uso em ansiedade, essa medicação que também é antidepressiva, ela será ansiolítica. Em medicina, há várias medicações dessa natureza que têm múltiplas funções, ou pelo menos várias funções. Então, por exemplo, a mais comum é o que muitas pessoas hoje que tiveram uma ameaça de infarto ou tiveram um infarto e usam preventivamente para evitar uma recorrência ou o eclodir de um infarto, usam o ácido acetil salicílico, aspirina.
A aspirina foi desenvolvida como analgésico e anti-inflamatório. Mas nesse caso específico, ela não é usada nem prescrita como anti-inflamatório e analgésico, nem as pessoas usam nessa expressão. Usam a expressão famosa, que é: eu estou usando um remédio para afinar o sangue. Na realidade, não se afina o sangue, é para evitar a formação do trombo, que é aquele coágulo que pode entupir a artéria, vamos dizer assim. Então, é uma medicação que, quando usada para dor, ou usada para febre, ou usada para inflamações, é anti-inflamatória, analgésico, antitérmica, mas quando usada por cardiologista, tem uma função, tecnicamente, de evitar a coagulação, de diminuir a possibilidade de coagulação, de formar um grumo, para não entupir a artéria. Tal como isso, em psiquiatria acontece a mesma coisa com a medicação, que em psiquiatria ou em tratamento de depressão antidepressiva, a mesma coisa acontece em relação à ansiedade e ansiolítica. Há uma outra situação bastante comum. Muitas vezes, quando nós estamos tratando um quadro de depressão grave, que não está remitindo, não está melhorando como antidepressivo, nós fazemos algumas associações para potencializar esse remédio. Uma medicação, por exemplo, o carbonato de lítio, o lítio. O lítio é um estabilizador de humor quando usado para transtorno afetivo bipolar. Mas muitas vezes, em quadros de episódios depressivos que não estão melhorando o suficiente com a medicação, um grande potencializador é o lítio. Então, nesse caso, ele não está sendo usado como estabilizador, e sim como potencializador do antidepressivo. Mais complicado é quando nós usamos, e é possível usar para potencializar um tratamento de depressão, medicações que, em quadros psicóticos, ela é um antipsicótico, mas naquele momento ela estará sendo usada como potencializador. Por exemplo, duas substâncias comuns, o aripiprazol e o brexpiprazol. São substâncias que podem potencializar o tratamento de depressão, mas quando a pessoa abre a bula ou diz: eu estou usando um antipsicótico, não. Ele será antipsicótico quando usado para quadros psicóticos, ou seja, quadros que têm conotação alucinatória, delirantes ou de comportamento desorganizado. Então, a mesma coisa quando o paciente tem um transtorno afetivo bipolar. O lítio é um standard de tratamento de estabilizador. Agora, eu ia usar uma expressão e novamente caímos no mesmo problema. E os anticonvulsivantes também. Veja a complicação. Por exemplo, o divalproato de sódio, que é o principal, e a lamotrigina, que são bastante usados. Originalmente, eles são anticonvulsivantes, ou seja, são remédios antiepilépticos. Mas na área psiquiátrica, essas duas medicações são grandes estabilizadores de humor, que podem se juntar ao lítio ou serem usados sozinhos em situações determinadas. Então, em neurologia eles são anticonvulsivantes, em psiquiatria são estabilizadores de humor. Então, quando nós estamos tratando um paciente com transtorno afetivo bipolar, e anti-enxaquecoso, ainda tem uma outra situação. Pessoas com enxaqueca podem usar algum desses, que é o divalproato, como tratamento para enxaqueca, alguns quadros de enxaqueca. Ele não está sendo usado como anticonvulsivante nem como estabilizador de humor, e sim como preventivo de enxaqueca. Mas quando nós usamos para o transtorno afetivo bipolar, nós vamos prescrever um anticonvulsivante, eu não estou prescrevendo um anticonvulsivante, eu estou prescrevendo um estabilizador de humor que em neurologia será anticonvulsivante. Para mim, não. Do mesmo jeito, se eu resolvo acrescentar ou associar como estabilizador de humor algumas medicações que são antipsicóticas, eu não estaria usando especificamente por ser antipsicótico, e sim por ser estabilizador de humor, para complementar o efeito dos outros. Então repare que essa área médica, especificamente psiquiatria, é preciso sempre, para as pessoas que me escutam, que sempre perguntem, tudo aquilo que não entender, pergunte. E geralmente vocês não vão entender a maioria porque nós usamos um conceito próprio. Espero que haja sido útil.